ler a palavra do Senhor. Queria que os irmãos aqui no livro de 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 5, o versículo 17. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu queria falar com os irmãos sobre o governos eclesiásticos, tipos de formas de nós organizarmos a igreja. Amém? A maioria de nós, acho que todos nós na verdade, nós fomos criados num sistema ao qual eu vou explicar depois. Mas existe pelo menos 3 formas de que uma denominação, uma igreja, possa se organizar, as suas congregações, as suas igrejas, os membros, como ela pode se dividir os seus ministros. E a gente vai falar das 3 principais, que a gente conhece, né? Algumas que a gente não tem costume, e a que a gente está seguindo aqui na casa do Senhor. Adiantando para os irmãos, sendo bem humilde, para ser sincero, a Bíblia não ensina claramente qual que deve ser. Porque pela palavra de Deus, quem governava a igreja nos tempos que a Bíblia foi escrita era o próprio Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, usando o ministério dos apóstolos. Os apóstolos, eles davam as instruções, a doutrina e a disciplina para a igreja. Quando eles tinham alguma dúvida, qualquer igreja, eles perguntavam para os apóstolos. Geralmente o apóstolo evangelizador daquela região. A igreja de Corinto, que foi evangelizada por Paulo, quem exortou a doutrina deles foi o apóstolo Paulo. Pedro, ele falou com algumas igrejas. Tiago falou com algumas igrejas. João também falou com algumas igrejas. Então, essas cartas chegavam para as igrejas que eles tinham evangelizado e depois se espalhavam para as demais igrejas. Então o governo naquela época era muito mais simples. Só que os apóstolos já morreram há mais ou menos 1900 anos atrás. Acho que é até um pouquinho mais. O último apóstolo que morreu foi o apóstolo João, provavelmente no ano 95 depois de Cristo, entre o ano 95 e o ano 105 depois de Cristo. Depois disso, como a igreja ia se organizar se o fundamento da igreja, que eram os profetas e os apóstolos, tinham falecido? Aí que começou, a igreja tentou fazer da melhor maneira possível essa organização, e é isso que hoje nós vamos sintetizar quais são as 3 formas que existem. Talvez exista mais, mas eu não conheço, né? Então, né, eu não conheço o mundo todo, né? Tanto lugar no mundo tem como conhecer todas as coisas. E vamos falar os pontos positivos e os pontos negativos de cada tipo de governo de igreja. Amém? Amém. Irmãos, qual que é o governo aqui da igreja, hein, irmãos? Quem sabe, hein? Eita, acertou a irmã Núbia. Eita, a irmã abençoada. Nós somos congregacionais, amém, irmãos? É perfeito? Não é perfeito. Tem muitos problemas, né? Primeiro problema. Alguém aqui é anjo? Então, o problema é que a gente é homem e mulher, né? Esse é o problema, né? A gente é homem e mulher, então não tem como ser perfeito. Nosso governo congregacional vai ter problema, porque, de certa forma, somos nós os responsáveis de organizar a igreja.
serão homens e mulheres. E não importa se o sistema é presbiteriano, congregacional ou episcopal. Quem vai governar no fim das contas são homens que são falhos, mulheres falhas, que têm os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades, as suas doutrinas, e a gente é imperfeito, não é verdade, irmãos? Então, uns têm algumas vantagens, outros têm outras desvantagens, e vamos explicar. Então, como eu falei agora já sem querer para os irmãos, há 3 tipos que eu conheço: o episcopal, o presbiteriano e o congregacional. Todos eles, sendo bem sincero, têm alguma base bíblica. Então a gente olha assim: a igreja tal é episcopal. Aquela igreja não é de Deus, não. Não, mas tem base bíblica para o governo episcopal. Não muito assim, mas tem. Aquela igreja é presbiteriana, o modo que ele se organiza. Misericórdia. Não, existem versículos bíblicos que apoiam a visão presbiteriana de organização da igreja. Nossa, aquela igreja é congregacional, é uma bagunça. Não, mas também existem versículos bíblicos que apontam para o modo congregacional. Porque na Bíblia, quem organizava a igreja, que eu falei, eram os apóstolos. Era o próprio Deus que organizava. E eu não sei, eu não sei se os irmãos sabem, né? Mas pelo menos a Assembleia de Deus, quando começou, e eu acho que também a Cristã do Brasil, quando começou, quem mandava na igreja, quem sabe? A gente não estava vivo para ver, né? Tem um nome, mas agora lembro da CCB. Esqueci agora, mas eu sei que o seu nome, que é muito difícil. Não. Eu acho. Não, era dos profetas. Era dos profetas. Se você ler a história das 2 igrejas, eles faziam tudo debaixo de profecia. Até uns 40 anos, 50 anos atrás, era assim que acontecia. Ao que eu sei, a igreja que eu vi que tem a sede foi uma profecia. Alguém profetizou que a igreja era enorme, tinha 3 torres e tinha um relógio em cima da igreja. E fizeram daquele jeito. O pessoal só pregava debaixo de profecia. Todo culto tinha que ter profecia. Aí, infelizmente, né, como eu falei, o problema não é o governo. O problema é quem está sentado nos bancos, né? Ser humano. Começou a ter falsa profecia, começou coisa da carne, começou gente jogar na cara, falar, você está em pecado, esse que eu tive que está em pecado, o jeito não estava em pecado. Então, aí meio que esmoreceu esse tipo de governo na igreja de profecia. Mas na Assembleia de Deus, na Cristã do Brasil, por muito tempo, profecia mandava assim, mais que pastor. Mais do que o presidente. Porque alguém que, pelo Espírito Santo, vamos pegar do ponto de vista bem afirmativo. Deus está usando uma pessoa e fala, isso que eu digo para fazer assim, assim, assado. Não está fora da Bíblia. Quem é alguém para dizer assim, não vou fazer não? É praticamente você se levantar contra o próprio Deus. Não é verdade? Mas infelizmente, com muita mentira, muita falsa profecia, competição entre os profetas, muita competição, e aí esmoreceu, teve problema na justiça, porque teve falsa profecia. Eu acho que na Assembleia acabou assim, que teve uma irmã que se levantou, falou que a filha da irmã tinha prostituído, né? Não, a sua filha prostituiu, assim te digo. Aí, como tinha esse sistema que os profetas mandavam muito na época, o pastor colocou a menina no banco. E a mãe falou, não, minha filha não se prostituiu, minha filha não fornicou. Não, mas Deus falou. Deus revelou para aquela irmã que a sua filha se prostituiu, mas minha filha não prostituiu. Aí ele falou, não, mas eu vou obedecer a Deus. Falou, tá bom, pastor, você está falando que minha filha se prostituiu. Tá certo. A mulher foi fazer corpo de delito. Virgem. Processou a igreja pagou um dinheirão, porque no tempo do passado, quando alguém pecava,
falava um dia de Santa Ceia para todo mundo ouvir, para cada pessoa pedir perdão. Era assim, entendeu, irmãos? Mas como que a pessoa vai dizer uma coisa dessa? Mas falava. Deus não quis. Mas, não, eu não... Mas eu entenderia que Deus não falaria isso, porque Deus não vai falar isso. Não, aqui é assim, então você olha, você não é digna de estar aí no meu altar, na minha mocidade, porque tu está em pecado, tu está fornicando na minha casa, blá, blá, blá. Entendeu? Aí, como tinha um sistema, já era um sistema, entendeu, irmão? Não existia isso. Era eles que falavam. Não, mas tinha de verdade. O problema foi que corrompeu. Né? Isso que eu falei, começou a entrar mentira, começou a entrar competição, começou a entrar negócio, vou derrubar o fulano com falsa profecia, vou levantar o fulano com falsa profecia. Então, é o ser humano, entendeu? Aí, como não está na Bíblia que quem tem que mandar, por mais que a Bíblia diz que o fundamento da igreja é os apóstolos e os profetas, tem versículo que diz isso, mas a gente tem que ter cuidado. Porque a maior profecia está aqui na Bíblia. Hoje a gente sabe, se alguém falar, eis que eu te digo que eu vejo os teus caminhos. Irmão, se a pessoa falar, olha, irmão, não fiz nada. Olha, é você e Deus. Então, eu não vou te julgar pelo que eu ouvi da profecia ou do profeta. Se você está falando que não fez nada, você e Deus. Amém? Não vou nem acreditar no profeta e nem desacreditar. É a pessoa e Deus. Não só, irmão, verdade mesmo, eu estou em pecado. Amém, irmão. Vamos orar, vamos ajudar o irmão, né? Para se levantar. Mas na época foi isso, e aí a igreja pagou uma bela indenização, e aí isso arrefeceu. As pessoas falam profecia, mas os pastores muitas vezes não seguem porque o profeta disse, né? E acabou que era assim na igreja, tinha esse costume, terminou. Aí, hoje, né, quem tem mais autoridade na igreja, em algumas igrejas, é o pastor presidente, não é verdade? Mas tem igreja que é o apóstolo, tem igreja que é o bispo, né? Então, cada igreja tem o seu governo. Mas amém. No tempo dos apóstolos era fácil, como está em Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Também 1 Coríntios 3:11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, que é o qual é Jesus Cristo. Ou seja, a igreja estava sob o fundamento dos apóstolos, dos profetas, mas Jesus era o cabeça da igreja. O cabeça é o chefe, certo? Infelizmente os apóstolos morreram e eles deixaram a palavra de Deus, deixaram o Novo Testamento para que a gente venha interpretar. Aí está o problema, né? Cada um interpreta de um jeito, é uma confusão, mas que Deus nos abençoe e vamos, né, tentar melhorar os nossos caminhos, sermos humildes para aprender a palavra de Deus. Então vamos entender primeiro o governo episcopal. O governo episcopal é o governo da maioria das nossas igrejas. O episcopado vem de chefe, de bispo, de cabeça de um lugar. Não, cabeça não, de chefe, supervisor, superior, coisa assim. Então, é o chefe, o superior, o supervisor de algum lugar. Então, há um chefe para a igreja. No passado, bem no passado, assim que os apóstolos morreram, cada bispo mandava na sua própria igreja. Então assim, tinha um bispo da igreja tal, aí ele mandava naquela congregação, naquela casa, naquele local de adoração dos cristãos. Não necessariamente ele mandava em todas as igrejas, né? Ele mandava naquela igreja. Com o tempo, a coisa mudou. O bispo, fizeram distinção entre presbíteros e bispos. E o bispo era aquele que mandava em toda aquela cidade. Então, havia o bispo da cidade tal, o bispo da cidade tal, o bispo da cidade tal. Aí ele mandava só na igreja dele, ele mandava em todas as igrejas. Hoje, as igrejas que seguem a linha episcopal é a igreja católica, a igreja ortodoxa. Os irmãos sabem que existem igrejas tão antigas quanto a católica, só que é do Oriente, são igrejas gregas. Igreja grega, igreja armênia, igreja copta, igreja síria.
tudo lá para o Oriente, para lá da Grécia. Igreja húngara, igreja sérvia, são igrejas que têm a doutrina muito parecida com a doutrina católica que nós conhecemos, porém, eles não têm papa, eles têm patriarca. Aí tem o patriarca da igreja grega, o patriarca da igreja armênia, cada um tem seus patriarcas. E os padres podem casar, mas os padres que casam não podem subir na hierarquia e virar um patriarca, apenas isso. Mas eles também têm um sistema episcopal, tem um patriarca para cada igreja. Tem um patriarca da igreja russa também, que eu esqueci, da igreja ucraniana, e ele manda em todo aquele país. Existe também, nas nossas igrejas evangélicas, muitas igrejas episcopais, tais como luterana, a própria igreja anglicana, existe a Assembleia de Deus, Universal, Igreja da Graça, Deus e Amor Episcopal. Todas as igrejas pentecostais que eu conheço são episcopais. Isso, porque todas elas têm alguém que manda em todos. E a Batista? Não, então assim, vamos dizer, luteranos, anglicanos, todos os pentecostais que eu conheço são todos episcopais. Existe ou um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo que está acima de todos e manda em todas as igrejas. Amém? É o sistema episcopal. Está errado? Está certo? Existe base? Existe um pouco, entendeu? Não é totalmente assim, ai meu Deus, não pode. Depois eu vou falar o que eu acho estranho, mas não é totalmente errado haver um episcopado. Amém? O governo é centralizado na figura de um dirigente. Então o nome é o que menos importa. Tem um dirigente que manda sentar e manda levantar, manda prender e manda soltar, é a igreja episcopal. Amém? E que ninguém pode discordar, é episcopal. Não existe conselho, não existe assembleia para decidir nada. Pastor falou, palavra do pastor. Ou você demove da cabeça dele uma ideia, ou não. O que ele está decidido. É a igreja episcopal. Responsável pelas decisões e destino da igreja, mas que possui um grupo subalterno. Ele pode ter um conselho, mas a última palavra é dele. Existe o conselho episcopal para algumas igrejas, responsável pela administração da gestão do sistema. Há denominações evangélicas que seguem este governo, ao qual rege uma ou mais regiões eclesiásticas, e ainda aos pastores, evangelistas e diáconos. Ou seja, existe igrejas, por exemplo, a igreja do Evangelho Quadrangular, que vamos dizer assim, existe o bispo de São Paulo, mas ele não manda no Paraná. Existe o bispo de Minas Gerais, mas ele não manda em São Paulo. Por exemplo, o pastor do Ministério do Belém, aonde se tiver o Ministério do Belém, ele manda, entendeu? Mas ele não manda no Ministério do Madureira. Então tem mais ou menos isso também. A outra igreja também que é episcopal é a igreja metodista, né? Também é episcopal. Mas depois eu vou dizer a diferença entre as igrejas episcopais, que elas também têm diferença. Aí tem umas que eu gosto mais e outras que eu gosto menos, mas é igual fala, gosto é igual nariz, cada um tem o seu, né? Então isso não importa, né? Mas assim, é um gosto baseado assim, em preferência, para que não haja um poder absoluto. Eu acho que algumas coisas é mais fácil de corromper e outras não. Aí vamos lá. Qual que é a base bíblica para que você obedeça um bispo, um chefe, um superior para a igreja? Existe. Está em Hebreus capítulo 13, o versículo 7 e o versículo 17, diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, ou dos vossos pastores, em algumas traduções, outras traduções, vossos chefes, outras traduções, vossos chefes, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Aí também 13:17, obedecei os vossos pastores, os vossos chefes, os vossos governantes, os vossos guias. Eu não sei como está na Bíblia dos irmãos. Sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ou seja, existe versículos bíblicos que dizem que você tem que obedecer o seu pastor. Não é verdade? Então eles basearam nesse versículo
para dizer que tem que ter um bispo. Precisa ter alguém sendo superior e hierárquico para ordenar a igreja. Amém? Governo presbiteriano. Confesso que eu gosto. Mas... eu gosto. Eu gosto de ser presbiteriano. E tem base bíblica também. Todos têm, os três têm. Eu gosto mais do presbiteriano e congregacional. Mas amém? Não precisa brigar comigo não, amém? Mas vamos lá. Formado, não tem? Hã? O presbiteriano tem que ter um pastor formado, né? Não, é um conselho. É conselho de pastores. O governo presbiteriano é uma forma de organização da igreja que se caracteriza pelo governo de uma assembleia de presbíteros. Então vamos dizer assim, aqui é uma igreja de governo presbiteriano. Então todos aqueles que são obreiros da casa do Senhor, cooperadores, pastores, diáconos, anciãos, missionários, né? Essa forma de governo, né? Os que têm um ministério da palavra, eles são responsáveis de organizar a igreja. Então a igreja presbiteriana do Brasil, por exemplo, ou qualquer igreja presbiteriana, não é um pastor que manda, existe um conselho de pastores. Existe um conselho de pastores. Não é uma decisão de um pastor. Se eles querem, vamos abrir uma missão em tal lugar, quem tem que decidir é o conselho de pastores. Não é um pastor só, senti de Deus de abrir uma igreja em tal lugar. Não. O conselho de todos os pastores vai decidir o que vai fazer. Tudo. É um conselho. A igreja dá autoridade para que os seus representantes, os seus ministros da palavra, decidam o rumo da igreja, certo? Quais são essas igrejas que a gente conhece? A presbiteriana, todas as igrejas protestantes da Suíça e da Escócia, as igrejas reformadas, como a igreja holandesa, acho que só holandesa. Só holandesa. Então, a igreja reformada holandesa, suíça e também da escocesa, que são particularmente também as igrejas presbiterianas. O governo presbiteriano serviu e serve de inspiração para regimes democráticos ao redor do mundo. Então, é um sistema tão bom que, para ajudar a governar também países, eles copiaram o governo presbiteriano, porque antigamente era o rei mandava em todo mundo, o rei mandava prender e mandava soltar, e não tinha discussão, né? O que o rei falava era lei. Então, para tirar esse absolutismo, muitos lugares, e até a gente mesmo, o que a gente faz? A gente escolhe um presidente, a gente escolhe um deputado e fala, se vire aí e governe por nós, não é assim? Eles são representantes do povo brasileiro. A gente não é igual na Suíça. Na Suíça, vamos dizer assim, a prefeitura vai pintar a calçada. Qual cor que a prefeitura vai pintar? É amarela, é verde, é vermelho, é preto, qual que é? Quem escolhe é as pessoas da comarca. Tudo é votado, não tem representante. As pessoas escolhem o que vai acontecer. Lá é uma democracia de verdade. Aqui não, aqui é uma democracia representativa. A gente escolhe quem irá representar. E assim a igreja presbiteriana escolheu os pastores, não um pastor, irá decidir o rumo da igreja. Aí como eles se organizam? Tem um concílio local, tem um concílio nacional, estadual e o concílio supremo. Então, tem vários tipos de conselhos de pastores, ao qual vai decidir o que a igreja vai fazer. Por exemplo, uma igreja local aqui como a nossa pequenininha, pode ser 5 pessoas, 4 pessoas para decidir os rumos da igreja. Mas tem mais 3 congregações. Então, todos os ministros da palavra daquelas congregações irão decidir, e é por votação. O que a maioria do conselho decidido. Amém? Eu gosto, eu não acho errado não. Existe exemplo bíblico? Existe. Existe exemplo bíblico sobre o governo presbiteriano ou governo de conselhos. Está em Atos capítulo 15, versículos 5 e 6. Houve uma dúvida na igreja, né, se os gentios iriam seguir a lei mosaica, né? Ou mesmo, até para falar a verdade, a lei ao qual Deus
Pediu até antes da lei de Moisés mesmo. Aí o que acontece? 15, 5, 6. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar os gentios e mandar que eles observassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Ou seja, aqui em Atos 15, quem foi decidir qual doutrina a igreja ia seguir sobre os costumes para os gentios? Se o gentio podia comer carne de porco, se o gentio ia guardar o sábado, se o gentio ia circuncidar o 8º dia. Quem decidiu foi um conselho de ministros, os anciãos, os apóstolos. Eles decidiram qual foi a deliberação para com os gentios. Então, existe uma base bíblica para o governo presbiteriano. Não é algo da cabeça deles, não. Vamos inventar, não. Existe uma base bíblica. Amém? Governo congregacional é o nosso. Mas a gente está meio tortinho, a gente tem que melhorar. Estamos tentando. Entre as igrejas que adotam o governo congregacional estão os batistas e os próprios congregacionais. Vou mostrar que existe uma igreja chamada Igreja Congregacional, né? Eu acho que vocês só conhecem uma pessoa que é dessa igreja congregacional, o cantor Marcos Góes. Aquela música lá é Os que confiam no Senhor. Ele é dessa igreja. Igreja congregacional. Nessa forma de governo eclesiástico, a igreja é aquela comunidade local formada de crentes unidos para adoração e obediência a Deus no testemunho público e privado do Evangelho. Constitui-se uma igreja completa e autônoma, não sujeita em termos de igreja a qualquer outra entidade, senão a sua própria assembleia, e assim formada é representação e sinal visível e localizado na realidade espiritual da igreja de Cristo em toda a terra. Ou seja, quem manda na igreja são os membros da igreja. Não existe um pastor, não existe um conselho, nada. Em última análise, toda e qualquer decisão que acontece na igreja é decidido em Assembleia Geral. Não vou chamar só os presbíteros, não vou chamar só os pastores, não vou perguntar para o pastor, presidente, o que vai ser feito. Não. Convoca-se toda a igreja e fala: irmãos, queremos fazer tal coisa. Quem concorda? Fulano. Quem não concorda? Fulano. E em segundo lugar, não é só o pastor que propõe as mudanças. Qualquer membro efetivo da igreja pode propor as mudanças. Amém? Mas tem que ser um membro da igreja. Não alguém que levantou a mão para Jesus e outro dia, vamos ficar de preto nas paredes. Eu proponho pintar de preto. Pinta o seu nariz de preto, né? Vem pintar aqui, né? Mas assim, não, tem que ser um membro efetivo. E por causa disso, as igrejas congregacionais do passado, elas eram muito rígidas para aceitar membro. Era rígido. Depois eles deram uma laceada, mas era muito rígido. Eles faziam investigação do membro. Para saber se a pessoa virasse membro da igreja, os vizinhos falaram: não, ele é uma pessoa de Deus, ele é uma pessoa realmente honesta, não está bebendo, não está fumando, não bate na mulher, não tem amante, está tudo certinho. Fazia investigação, é sério. Hoje então não vai sobrar nem isso é tão sério que o Joseph Smith, que fundou a igreja Mormon, ele fala assim, que Deus apareceu para ele e falou, que denominação, que seita eu tenho que me converter. Aí Deus falou que nenhuma delas presta. Mas assim, na verdade, depois descobriram o quê? Ele tentou ser membro da Metodista, da Presbiteriana e da Batista, mas como ele era meio maluco, ninguém aceitou. Aí ele falou que ninguém prestava, né? Então o que acontece? Aí ele criou a própria igreja. Então era muito rígido, porque um membro, mesmo as igrejas episcopais, tinha conselho. Um membro poderia fazer parte do conselho dos presbíteros, podia fazer parte do conselho episcopal também, por mais que a palavra era do bispo, mas o bispo tomava a ordem do conselho episcopal, e um membro podia fazer parte.
Às vezes é mais importante nessas igrejas congregacionais, e isso é meio complicado, e também presbiteriana, é mais importante você ser o presidente do conselho do que ser o pastor da igreja. Porque o presidente do conselho delibera melhor as coisas e consegue mexer os pauzinhos. Então, o modo da gente ver o nosso sistema é a decisão do dia a dia, qualquer decisão do dia a dia. Você sabia que em igreja congregacional, olha o segredo, hein? Vocês podem me depor? Impeachment do pastor? Mas pode. É um sistema, né? Eu gosto do sistema. Episcopal. Porque vamos dizer assim, Zona Sul é o Hideraldo, né? Então ele é o pastor principal da Zona Sul. Zona Norte é o Jorri, né? Então ele é o responsável, então é lá episcopal. E aqui não, aqui pelo certo é a igreja. Não sou eu que mando, eu mando os irmãos. Não. Sou responsável pela palavra, aconselhamento e direção da igreja. Mas se os irmãos não gostarem, quiser colocar, é só fazer uma assembleia. Se a maioria decidir, a gente não vai mais com a cara desse pastor, vamos colocar outro. Misericórdia. Escolha do pastor. Você vai ficar nessa cara aqui. Entendeu? Mas os irmãos têm esse poder de destituir o pastor e escolher o pastor. Não é assim, o ministério vai escolher o pastor. Não. O ministério, nas Assembleias de Deus dos Estados Unidos é o seguinte, também na Batista dos Estados Unidos, a igreja é filiada a um seminário. Esse seminário tem a doutrina que a igreja aceita. Quando não tem pastor, o pastor morre, o pastor é destituído, o pastor vai para outra missão. O seminário envia alguns pastores para ir para aquela igreja. O pastor prega a palavra. Ao acabar o culto, os irmãos falam: ô irmão, a gente fez aqui uma reunião e aceitamos o irmão como nosso pastor. Fizemos a reunião e não aceitamos o irmão como pastor. A igreja decide. Não é o ministério que decide, é a igreja que decide. Aí por que eu gosto? Quem paga salário de pastor? Quem paga salário de pastor? Os membros. Né? Por isso que é necessário que os membros escolham. Não é verdade? Eu acho melhor fazer isso, porque só que a responsabilidade está sobre quem? Sobre a igreja. Não está mais sobre o pastor ter responsabilidade de pregar a palavra, de ensinar, de doutrinar, de fazer tudo que é mister conforme 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Atos, que o pastor tem que fazer. Ensinar, redarguir, realmente exortar a igreja, visitar os doentes, ensinar a palavra, doutrinar. Isso qualquer igreja tem que fazer o mesmo. Só que o poder de decisão não está sobre o pastor. Não está na fuça do pastor. Tem a igreja que decide. Os irmãos lembram que a gente fez a gente fez o propósito para orar às 11 da noite. Eu falei, eu vou vir. Mas que horas os irmãos preferem? Aí os irmãos falaram, 11h30. Então a gente orou das 11h30 à meia-noite. Mas foi uma decisão da igreja. Foi minha. Né? Não eu que decidi o horário das coisas. A gente vai decidir fazer a ceia. A ceia vai ser de manhã. Quem decide? Por mim seria todo dia de noite. Mas se a igreja falar, vai ser de manhã, é de manhã. Né? Mas a igreja pode decidir, não, vai ser de manhã. Entendeu? Quem ganha, por exemplo, de manhã, não é isso? Isso, a maioria ganha. Só que qual a diferença? Eu posso propor, eu sou membro da igreja também, né? Só que qualquer membro pleno da igreja pode propor. Batizado casado, bom testemunho, reconhecido pela igreja como membro, pode propor qualquer assunto para a Assembleia. Qualquer assunto. Então, esse é o nosso governo. E explicando melhor o sistema congregacional. Caso, por algum motivo, o Senhor em sua misericórdia deixa que uma outra congregação, além dessa, siga essa igreja, aqui não vira sede. Amém? Aquela igreja com a sua assembleia é independente
E se por acaso eu falar assim, o Leandro vai ser o pastor do Parque Santo Antônio. Se a igreja não tem ninguém na igreja, aí pode ser, né? Ele vai chegar lá, aí ele faz evangelização, né? Então ele vira pastor, porque ele tem assembleia, né? Aí ele vira pastor. Então vamos dizer assim, começa a fazer, mas tem muita gente da região do Parque Santo Antônio, daquela região lá, depois da fábrica de cultura. Eu vou propor abrir uma igreja lá para a igreja. Aí vocês concordam. Vamos abrir uma igreja do Parque Santo Antônio? Amém. Olha, irmão, vamos gastar uns 10 mil reais. Vocês não concordam? Amém. Né? Então vamos lá, alugamos um salão, tudo bonitinho. Olha, eu proponho que o diácono Leandro seja ungido a pastor e seja o pastor lá da igreja do Parque Santo Antônio. Aí os irmãos concordam? Não. Aí, amém. Aí vai, entendeu? Mas não é uma decisão, né? Óbvio, a gente pergunta para ele se ele tem isso no coração, né? E propõe isso para a igreja. Entendeu? Aí, o que vai acontecer? O Leandro vai estar subordinado à igreja sede. Esquece a igreja sede. Nós ajudamos ele nos ajuda, mas ele não manda na gente, a igreja dele não manda na gente, a nossa igreja não, e nossa igreja não manda na igreja onde ele está congregando. Eles são autônomos para decidir qual é a cor que vão pintar a parede, quais são os instrumentos, qual é o tipo de púlpito, se vai usar esse mesmo modelo de púlpito. Eles decidem. Quem vai ser os obreiros? Não precisa de assinatura. Dizer assim, irmão, eu senti de levantar diácono o irmão falando de tal. Ele faz muita obra, ele ajuda os irmãos, ajuda os necessitados. Eu senti de levantar ele como diácono. Não precisa perguntar para mim. Pergunta para a igreja e aí é levantado. Não precisa perguntar para um pastor superior sobre isso. Porque, tipo assim, um exemplo. O Leandro nós já estamos profetizando, né? Amém. É o pastor lá do Parque Santo Antônio. Isso. O que acontece? Se lá tiver dificuldade, aqui a igreja vai ajuda. Ajudar. Né? Se aqui tiver dificuldade, a igreja dele vai ajudar. Mas, ou seja, como o Leandro está pastoreando, ele sabe a dor de cada ovelha. Isso. Então, é o Leandro que é responsável com o corpo de obreiro para ajudar aqueles membros, porque nós não sabemos a dor de cada membro. Na verdade, né? Esse sistema seria o presbiteriano. Juntamente com a Assembleia. Com os membros. Né? Com os membros. Com os membros, eles decidem como vão organizar a igreja. Mas um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Aqui ajudando Nós somos uma irmandade. Ou seja, quem manda na gente é o nosso pai. Irmão não manda irmão. Nós somos da briga, não é verdade, irmãos? Um irmão mandar no outro da briga. Você não é minha mãe, não. Você não é meu pai, não. Né? Você não é meu pai, não. Você mandar em mim, não. É irmão. Mas o irmão, pela lógica, tem que ajudar o outro, né? E não se matar, né? Mas assim, o certo é o irmão ajudar o outro. E esse é o correto. Tem base bíblica? Tem. Atos, capítulo 6, versículos 5 e 6. Atos 6, versículos 5 e 6. O parecer agradou a todos, e elegeram a Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram perante os apóstolos, e estes, tendo orado, lhe impuseram a mão. Então, quem decidiu quem seria os diáconos foi toda a congregação. Os irmãos fizeram a assembleia e pegaram 6 pessoas para serem diáconos. Amém? Outra coisa também, Atos 15 e 22, foi a assembleia total que decidiu sobre a missão de Paulo e Barnabé. Então pareceu bem aos apóstolos, aos anciãos, com toda a igreja, escolher homens entre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Ou seja, foi uma decisão a assembleia. Não foi só dos apóstolos, não foi só dos anciãos, mas foi de toda a igreja. Então, o modelo congregacional também tem a sua base bíblica. Em resumo, todo modelo que há hoje na igreja, os que eu conheço, os que eu não aceito de jeito nenhum, que tem um profeta. Eu recebo visões de Deus e igual reverendo mundo. Não dá. Né?
Não dá porque assim, o sujeito decide com quem você vai casar. Entendeu? Porque o quê? Não é que ele manda na igreja. Ele praticamente é o próprio Cristo da igreja. Então, qualquer igreja que tem uma pessoa que toma o lugar de Jesus, porque Jesus é o cabeça da igreja. Então, se tem uma pessoa que diz que a palavra dele vale a palavra de Jesus, um profeta, se levantar desse jeito, eu não aceito. Geralmente são seitas, né? Geralmente as seitas têm esse problema, né? Que tem um corpo que decide o que é certo e errado baseado na opinião deles, não é na Bíblia. Então eles decidem o que é certo e errado e a Bíblia não. A Bíblia é só um apetrecho, é só um utensílio usado como nota de referência, mas não é a palavra de Deus. O que vale é a palavra do profeta. Isso é muito perigoso. Então esse modelo não aceita, certo? Infelizmente, irmãos, sendo bem sincero, existem igrejas que têm esse caminho, né? Que não importa o que o pastor fala, a palavra do pastor é a palavra de Deus. Aí eu quero ser bem sincero, quem já chegou nesse nível é a Igreja Universal. Já chegou nesse nível. Não quer nem saber o que está na Bíblia. O que importa é o que fala. Então assim, tá complicado. A Igreja Católica também já passou do episcopal, porque a palavra do Papa é como se fosse a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, eles falaram: a Maria foi levada ao céu igual Jesus. Aí foram atrás, na Bíblia não está. Aí foram na história, não está. Foi nos pais, não está. Aí falaram assim: mas não importa, Deus revelou para o Papa, então está valendo. Então, irmãos, é complicado. Aí não dá. Aí, fora da palavra de Deus, não tem como a gente aceitar isso. Tem um profeta principal que tem uma comunicação direta com Deus. Ele tem um celular de Jesus. Ô Jesus, tira a dúvida aqui, né? Aí não dá, né? Isso aí é complicado porque já sai, né? O fundamento da igreja é Jesus Cristo e os apóstolos, ou seja, o Novo Testamento. Foi aquilo que deixou escrito para nós. Saiu disso, né? Então qualquer decisão da igreja tem que ser baseado na palavra de Deus. Com a palavra de Deus a gente vê se está certo, se está errado. Fora disso, tem um manda-chuva que decide o que é verdade ou não dá. Entendeu? Já vira seita, né? Essas coisas tem que ter cuidado. Vamos lá. Problemas de cada um. Modelo episcopal. Qual que é o problema? Autoridade demasiada sobre uma única pessoa. Esse é o problema dele. Uma única pessoa decide sobre todas as igrejas. E isso foi criticado pelo apóstolo João na 3ª carta, versículos 9 e 10. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for e ter à memória as obras que ele fez, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe de fazerem e ainda os exclui da igreja. Ou seja, Diótrefes, na época não existia bispo das igrejas. Mas o Diótrefes, ele já pegou isso para si. Isso foi quando? Quando, pelo menos dos 12, 11 já tinha morrido. Só tinha sobrado um, que era João. Então ele já começou a falar: quem manda sou eu. Eu mando aqui, ó. Tem esse negócio de João, de Paulo, de Jesus, quem manda sou eu. Vai fazer aqui o que eu mando. Eu tenho uma primazia. Um ditador. Ele tem um primado, né? Isso a Bíblia critica. Ele podia ter a decisão final sobre a ordem da igreja, sim, mas tem esse poder de excluir, não por causa da palavra de Deus, porque a pessoa recebia pregadores itinerantes. Não, pode me pregar, dorme na minha casa. Se fizer isso eu te excluo. Você sabe que nas nossas igrejas tem pessoas que, por exemplo, vamos dizer assim, tem igreja tal, se o pregador tal pregar, eu excluo o pastor. O pastor tal está proibido de pregar na minha igreja. Pecou? Não. Eu vou dar um exemplo.
Não vou dar nome. Só exemplos. Houve um pastor da Assembleia de Deus, ele não sabia, e ele falou até algo engraçado, ele brincou como fosse piada, foi numa Assembleia de Deus e falou para as irmãs: irmã, você que está aí casada, está fazendo jejum, não está gastando dinheiro para unha, não está viajando, não sei das coisas, irmã, viaja, faça a sua unha, arruma o seu cabelo, compra bolsa cara, compra carro caro, porque é o seguinte, você vai morrer, o pastor vai casar de novo com a novinha e a novinha vai fazer isso. O que aconteceu? Isso aconteceu naquela igreja, ele não sabia, está proibido de pregar nas igrejas daquela região. É lá do Paraná. Entendeu? Então o que acontece? Ele não sabia, ele não pode pregar na igreja que o pastor fulano é o bispo principal lá do Paraná. Porque o cara manda. Ele falou uma coisa errada? Não. Ele falou uma piadinha, besta. Mas o pastor fez aquilo, eu vou lá de conversar, meu irmão, mas eu não tenho culpa, né? Minha mulher morreu, casei com a mais nova. Mas parece que a mulher gostava de se mostrar nas redes sociais, sabe? Então assim, ele achou que estava isso, aquela imagem do pastor, essas coisas. Então assim, isso a Bíblia. Então esse é o problema do modelo episcopal. Um cara mandar demais. Um cara. Mas todas as nossas igrejas são assim. Então por isso que agora se o modelo episcopal tiver um homem de Deus, de oração, humilde, devoto, a igreja cresce com beleza. Não é verdade? Carismático. Vamos dizer assim, a igreja foi para Cristo, o pastor Manuel de Melo orava, morto ressuscitava, imagem de escultura quebrava, pregava com multidões, a igreja dele cresceu com beleza. Modelo episcopal, mas era um líder muito respeitado, a igreja cresceu muito. Universal também. Não sei se vocês sabem, mas quem escolheu o Edir Macedo como bispo da Universal não foi Edir Macedo, foi os pastores da Universal. Era o RR. Eles tiraram o RR e colocaram o Edir Macedo. E a igreja cresceu debaixo da influência dele. A mesma coisa a igreja da graça. A igreja cresceu debaixo da influência dele. A mesma coisa do chapelão. A igreja cresce pela influência dele. Entendeu? Então, se a liderança é forte, a igreja cresce. Certo? Mas quando morre? Quando morre, a igreja morre junto, né? Esse é o problema. Então, esse é o problema. Também, a Deus Amor cresceu. A Deus Amor tinha milhões de membros, né? Até 88, os anos 90, assim, cresceu absurdamente. Quando ele ficou mais velhinho, a igreja começou a diminuir. Agora, eu estou vendo que está tendo um reavivamento do Deus Amor. Tem muita igreja desse que está voltando a crescer. Então, eu acho que eles estão se reorganizando. E a Cruz para Cristo também estão se reorganizando. Mas quando existe um bispo e o cara não é carismático, fala nada com nada, a igreja não respeita, mas mesmo assim manda. Aí é um perigo. E mesmo se ele for uma pessoa muito carismática e mandar demais, ser abusador, ter 200 helicópteros, ter casa em Miami, ter casa nos Alpes Suíços, ter casa no Japão, ter casa no deserto da Namíbia, ter uma casa em cada estado brasileiro, não sei das quantas. É complicado. Essas coisas não estão na Bíblia. Eu gosto do modelo episcopal anglicano e metodista. Por quê? A cada 2 anos troca o bispo. Então, isso, e não pode repetir esse negócio. Reeleição do bispo. Ele participa do conselho dos bispos, mas ele não fica mandando demais. Vou mandar de novo. Não, porque nas assembleias tem eleição. Mas assim, o pessoal fica com medo e vota sempre no mesmo. E até denúncias de compra, né? E dossiês contra pastores. Tipo assim, eu sei que você é muito tesão, hein? Bota pra você ver.
Deus também, pastor, né? Tem também pessoas que entregam quando não querem mais de pastor, o pastor está pisando na bola em alguma coisa, junta aquele grupinho, principalmente no Belém, vai lá e entrega o pastor. Vai pro pastorzão, né? Vai pro pastorzão lá, o maiorzão, para tirar. Então, mas assim, eu não gosto do modelo que a pessoa se perpetua no poder, ou do modelo que eu detesto episcopal. Já tem igreja que tem os reizinhos da igreja. Vai morrer o pai, já tá o filho. Tem. Então é complicado, né? Quem escolhe os pastores, em via de regra, é o Espírito Santo. Como o pastor sabe, não, eu vou morrer e o meu filho vai mandar em todas as igrejas. Ninguém vai dizer que o filho não pode ser pastor, mas mandar em todas as igrejas. Onde tirou isso? Existe um modelo monárquico? Não. O modelo monárquico não está nem próximo da Bíblia. O modelo monárquico é um modelo sanguíneo. Na Bíblia não tem. Então inventaram. Mas hoje já tem igreja que é assim: morre o pai e o filho já está preparado para ser o novo pastor. O monarca representa rei. Quem é o rei? O rei que governa, o filho fica no lugar do rei. Isso. Gente, não dá. Não faz sentido. Não faz, biblicamente não tá. A igreja do Senhor, a igreja não é do homem. Tá, mas já tá. Já tem igreja que é do homem. Já tem igreja que é do homem. É de pai para filho. E o pior é que dessas igrejas monárquicas, esse pessoal nem fundou a igreja. As igrejas não são grandes por causa deles, foi por causa de pessoas simples, mas eles mandam. E eles são bispo monárquicos. Então não dá. Bispo monárquico não dá. Então esse é o problema da igreja, do modelo episcopal. Se a direção é abençoada, se é uma pessoa muito inteligente, né? Sabe de negócios, que sabe como crescer a igreja, abre uma rádio, todo mundo ouve ele e tem aquele carisma, as pessoas vão para a igreja dele. Aí, né, a igreja cresce, a igreja flui. Se for uma pessoa abençoada mesmo, uma pessoa de Deus, também flui. Mas eu acho que uma coisa que eu aprendi: o socialista fala que a coisa não dá certo porque homens bons não estão controlando os demais. Qual que é o problema dessa afirmação? Ele fala assim: o Brasil não presta porque o nosso presidente não presta, porque o nosso deputado não presta, porque o Supremo não presta. Tipo assim, se fosse um bom presidente, se fosse um bom deputado, se fosse um bom Supremo, o Brasil estava uma beleza. Homens bons não querem controlar ninguém. Porque ele é bom, por que quer controlar os outros? Sim, então não faz sentido. Então, esse é o problema de falar assim: se for um bom pastor, vai fluir. Ele pode ser um bom administrador, pode ter um bom carisma, mas controlar tudo, né? Só Deus. É complicado. Mas assim, o que eu sei, por exemplo, das igrejas antigas, como a Brasil para Cristo, era assim: o Manuel de Melo, ele estava mais preocupado em pregar, e ele usava do dom que Deus deu para a igreja crescer, né? Mas ele não era tão ditador assim. Mas em última análise, a última palavra era dele, né? Hoje eu nem sei como funciona. Se os irmãos não sabem, a sede do Brasil para Cristo não é nem no grande templo da Pompeia, é no Mandaqui. Então assim, não sei como funciona mais. Amém? Então esse é o problema do modelo episcopal. Uma pessoa com muito poder. Quanto maior a igreja, quanto maior dinheiro, olha, o que o dinheiro faz com a pessoa? Não. Potencializa. O quê? Potencializa. Potencializa tudo que você é. Se a pessoa é mulherenga, se tem muito dinheiro, vai ser mais mulherenga. Não, é que não tinha dinheiro. Se a pessoa é cachaceira, vai tomar cachaça mais cara. Então o dinheiro potencializa quem você é. Se a pessoa é boa e ajuda, ele vai ajudar mais pessoas. Mas se ele não presta, ele vai prestar menos mais ainda, entendeu? Então o dinheiro potencializa o seu mal. Imagina uma pessoa que é mal tendo muito poder, muito dinheiro. O poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Então, uma pessoa morreu debaixo e pode prender? Não pode prender. Ele tem um poder absoluto. Ele prendeu pessoas inocentes. Pode prender um não pode fazer nada. Tem poder absoluto. Mas isso é errado, tá? É errado, mas ele tem um poder absoluto. E é um problema que a gente tem que evitar nas nossas igrejas. Alguém tem um poder absoluto.
Eu vi de um pastor que falou assim: olha, eu posso estar em adultério, mas você tem que me respeitar. Você tem que me obedecer. Isso. Olha, eu posso estar com a sua esposa, você tem que me respeitar. Ou seja, é um poder absoluto. Mas ele que ensina esse poder. Isso. Esse poder não tem Deus. Mas isso já existe. Isso existe. Então, esse é o problema do modelo episcopal. Poder absoluto. Poder absoluto. Então, eu sou a favor de, por episcopal não ser tão ruinzinho, vamos dizer assim, um revezamento, né? Obrigatório, não voluntário. E quando quiser sair, eu vou sair. Não, vai sair. Vai embora. O modelo católico é o modelo monárquico, meu Deus, tem o geracional e o deles é monárquico eletivo. Os cardeais escolhem o rei, o monarca. Então, é monárquico eletivo, né? Os nossos está pior. É por sangue mesmo, ninguém elege não. Eu vou morrer e o meu filho vai ser o pastor presidente. A gente está pior que a igreja católica. Algumas igrejas nossas está pior que a igreja católica. Porque pelo menos eles, 70 velhos, escolhem um velho para mandar neles. Agora a gente não. Vai morrer o bispo tal. Vai ser o filho dele. Que isso? Já tem dono. Então esse é o problema. Modelo presbiteriano. Eu gosto do modelo presbiteriano, é uma bênção. Mas qual que é o problema? É o conselho ser corrompido. Isso aconteceu. Meu Deus. E como se corrompe o conselho da igreja? Pelo seminário. Se você corromper um seminário presbiteriano, quem vai chegar com um pastor nas igrejas presbiterianas? Pastores corrompidos. E quem vai decidir? Pastores corrompidos. Então, o modelo presbiteriano tem esse problema. Se o seminário for contaminado, contamina tudo. Mas pelo menos tem um porém, né? Ainda assim, não é uma pessoa que manda, né? É mais difícil. Mas é só você corromper uma estrutura, o seminário. Corromper o seminário, irmãos, aconteceu isso. Hoje tem igreja presbiteriana aqui, casa gay, bispo gay. Que é isso? Transgênero. Meu Deus, sangue de Jesus é comunistas. Então o que acontece? Por quê? Corromperam o seminário. O seminário foi corrompido. Não, tem problema. Isso é no tempo do passado. Hoje isso é besteira. Então vamos aceitar um bispo gay. O sangue de Jesus. Uma bispa lésbica. Não tem, entendeu? Não existe. Isso tem aonde, geralmente? Igrejas presbiterianas. Não é possível. Tem. Nos Estados Unidos tem, existe. Não, a sua não é. A sua não é. A de vocês não é presbiteriana. Como nome. Não é. Não é. Pastor Hernandes Lopes é presbiteriano. Então, ele fez uma coisa muito importante no Brasil. O que ele fez? Na igreja do Brasil presbiteriana, um maçom poderia ser pastor. O que ele fez junto com Nicodemos? Não, vamos colocar que o pastor não pode ser mais maçom. Aí o conselho dos pastores aceitaram essa deliberação, entendeu? Então, um pastor presbiteriano pode ser mais maçom. Antigamente podia. Explica para mim, você que nós dessa igreja que nós participamos. Isso. A igreja presbiteriana que vocês participaram só tinha nome, não era presbiteriana. Porque vocês não participaram crianças, vocês não eram calvinistas e vocês não tinham conselho de pastor. O pastor mandava, menos, então só tinha o nome. Eu vou dar um pause aqui. Esse é o problema do modelo presbiteriano. Corrompeu o seminário. É corromper a Assembleia. Se a Assembleia estiver corrompida, vamos dizer assim, é um pastor que colocou alguém. Alguém que ele gosta muito. Vamos dizer assim, o pastor coloquei o fulano, tive que disciplinar o fulano. Aí a Assembleia não gostou, mas o pastor estava certo. A Assembleia pode tirar um pastor bom e colocar um pastor ruim. A Assembleia pode ter decisões ruins. Amém? Isso, a Assembleia é a igreja. Pode ter decisões ruins. Então, o problema é o quê? Os membros da igreja serem corrompidos. Não é um conselho, não é um pastor. Mas os membros da igreja, todos eles, a maioria, serem corrompidos. Por que a Assembleia de Deus é a Assembleia de Deus? Porque eles estavam na Igreja Batista, mas a maioria
da Igreja Batista do Lago veio do Pará, votou para que os que eram pentecostais fossem expulsos. Aí eles tiveram que fazer uma nova igreja pentecostal, entendeu? Mas eles são batistas. E até 1938, toda a Assembleia de Deus era congregacional. Então a gente está numa igreja, a Assembleia de Deus, raiz. Radical, aqui é radical. Não tem dono. Em 38 eles lotearam a igreja. Cada um tinha sua região eclesiástica. Então a gente restaurou o pensamento da Assembleia de Deus dos fundadores, Gunnar Wingre e Daniel Berg. A gente restaurou. Restaurou mais ou menos, meio a dúvida de gato pingado, né? Mas assim, é o mesmo pensamento dos fundadores. E eu gosto mais do presbiteriano, mas tudo bem. Eu gosto mais do presbiteriano ainda. Mas assim, é bom pregacional porque é mais difícil de haver uma corrupção de toda a igreja. Todos eles têm pontos bons e pontos negativos. O modelo congregacional é muito lento para que haja mudanças. Se tem um pastor assim, bem, né? Pastor que manda, vamos abrir a igreja aqui, e a igreja já cresce. Vamos abrir a igreja lá, a igreja cresce. Vamos abrir a missão aqui, e a igreja cresce. Aí você é congregacional. Irmãos, vamos abrir uma igreja? Vamos fazer uma votação? Não tem dinheiro. Não tem o que fazer. Ou não, mas eu senti de Deus. Não vai abrir. Não, mas assim. Quem vai gastar? É a igreja. Esse é o problema. Por exemplo, teve um pastor meu, muito honesto, super honesto, ele quis fazer uma construção na igreja. A igreja tinha meia dúzia de gato pingado, igual aqui. E ele fez uma construção cara. A sorte dele foi de um emprego bom. E deu para bancar. Porque assim, a igreja não tinha condições. Então, mas aí já é uma cura da pessoa. Então, esse é o problema. Agora não. Agora eu tô pobre. Mas tá bom. Mas assim, irmãos. Então, o problema, igreja episcopal, jeito bom. Se tiver uma boa liderança, a igreja flui. Jeito ruim, muito poder. Igreja presbiteriana, vantagem, existe um conselho, mas se o conselho for corrompido, a igreja se corrompe. Congregacional, é bom porque é a igreja que decide os assuntos, porém é muito lento e pode decidir coisas erradas. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.